Eu vou gravar aqui para vocês a continuação da aula da semana anterior, onde a gente iniciou o estudo então da resposta imunológica mediada por linfócitos T ou da resposta imunológica adaptativa que a gente chama de celular, tá? Nessa aula eu vou falar então com vocês sobre uma das funções efetoras dos linfócitos TCD4 após sua diferenciação, que seria a cooperação com os linfócitos B para a produção de anticorpos. Eu dividi essa aula em duas partes, então nessa primeira parte, na parte 2A, eu vou falar com vocês então sobre alguns conceitos que a gente já viu, então dar uma revisada em alguns conceitos que a gente viu na aula passada. Eu vou também falar sobre as subpopulações dos linfócitos B, a localização dos linfócitos B nos órgãos linfóides secundários e mostrar como é que eles se organizam então nesses órgãos linfóides secundários, para que a gente entenda então como é que se dá o reconhecimento de antígenos, tá? A gente também vai dar uma revisada na estrutura dos linfócitos B, os BCR, e aí falar sobre a ativação dos linfócitos B por antígenos, tá? E a gente vai revisar os conceitos de antígenos T independentes e dos antígenos T dependentes, tá certo? Na segunda parte dessa aula, eu vou falar especificamente como é que os linfócitos T colaboram com o B para a produção de anticorpos. Bom, a partir desse slide, então, eu vou tirar o vídeo aqui de baixo para que a visualização dos slides seja melhor e para diminuir o tamanho do arquivo. Então, só relembrando o que a gente viu na aula passada, a resposta imune adaptativa ela apresenta diversas fases. A gente viu com um pouco mais de especificidade a parte de ativação dos linfócitos T naive após a apresentação do antígeno pela célula dendrítica lá no órgão linfóide. Nessa aula de hoje a gente vai ver como é que o linfócito B naive faz esse reconhecimento e essa ativação, tá? Então, após esse reconhecimento do antígeno pelos linfócitos que apresentam os receptores específicos que foram gerados naquele processo de recombinação somática. Então, esses linfócitos passam, pelo primeiro momento, um processo de expansão clonal. Então, após o reconhecimento, eu tenho a geração de cópias daquele linfócito que é específico. Esses linfócitos, então, posteriormente se diferenciam em linfócitos efetores. Esses linfócitos efetores, então, migram para a periferia, no caso do T, para exercer as suas funções efetoras. No caso do B, a gente vai ver que eles passam a produzir anticorpos e secretar esses anticorpos que vão chegar no sítio de infecção. Tá? Então, esses anticorpos gerados pelos linfócitos B ou os linfócitos T efetores começam, então, a eliminar os antígenos. Eu tenho, então, depois a fase de contração e homeostase, onde aqueles linfócitos que foram gerados durante a expansão clonal, uma boa parte deles morre por apoptose, e depois disso eu tenho aquela geração de linfócitos de memória, onde eu tenho, então, num segundo contato, uma quantidade maior de linfócitos, então, já pré-ativados, que vão responder de forma muito mais rápida quando eu tenho a reexposição ao mesmo antígeno que iniciou todo esse processo. Ok? Então, nos próximos slides, a gente vai começar a ver com um pouco mais de detalhe agora como é que ocorre a ativação desses linfócitos B naive. Tudo bem? Uma das coisas que a gente viu, então, na aula passada foi que os linfócitos T, no momento em que eles passam pelo processo de ativação durante a apresentação do antígeno, o contato, então, com a célula dendrítica, dependendo da citocina que está presente no meio, eu vou gerar uma subpopulação específica com características específicas e que vai ter funções específicas que a gente chama de linfócitos T efetores, tá? A gente também já começou a ver, e eu falei que depois a gente vai ver isso com mais detalhe, que nesse momento eu também posso gerar uma outra subpopulação de células T que a gente chama de regulatórias, tá? Essas células T regulatórias a gente vai ver depois em uma outra aula. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ver com um pouco mais de especificidade, um pouco mais de detalhe, um subtipo de linfócito T que é gerado durante essa apresentação de antígeno, que é o linfócito T helper folicular.
Tá? Então, esse linfócito T helper folicular, ele é gerado durante a apresentação do antígeno, na presença de citocinas específicas, no caso aqui a interleucina 6 e a interleucina 21, ele produz um fator de transcrição específico que permite a ele se diferenciar nessa subpopulação, que é o BCL6, e depois disso ele passa a cooperar com o linfócito B, produzindo citocinas. E essas citocinas é que vão colaborar junto com o contato que ele vai manter com o linfócito B para a produção de anticorpos com maior atividade. Então, na aula de hoje, a gente vai ver com bastante detalhe essa população específica de linfócitos T efetores, os T helper foliculares, ok? Antes, então, de iniciar essa parte de cooperação T e B, a gente precisa rever com um pouco mais de detalhe algumas características dos linfócitos B. Então, uma das primeiras coisas que eu queria mostrar para vocês é que, assim como o linfócito T, o linfócito B, ele se origina na medula óssea a partir de uma célula-tronco hematopoética e de um progenitor linfóide comum. A partir do momento em que eu tenho a geração deste progenitor linfóide comum, o linfócito B vai começar a receber aqueles sinais para gerar os seus receptores de antígeno. Tudo isso ocorre na medula óssea, ao contrário do T, que migra para o timo. Toda a maturação do linfócito B ocorre na medula óssea, tá? Então, esse linfócito Pro-B começa a gerar os seus receptores e passa por todo aquele processo de maturação, tá certo? Uma vez maturado, esses linfócitos B migram para a circulação e para a periferia, tá certo? E eu posso ter, já de cara, subtipos desses linfócitos B na minha circulação, tá certo? Então, cada uma dessas subpopulações de linfócitos B vai apresentar algumas características distintas e eu posso dividir esses linfócitos B em três mais importantes. O linfócito B mais importante é o que a gente vai falar na maior parte da aula, é o que a gente chama de linfócito B folicular. Eu tenho um outro tipo de linfócito B, que é chamado de linfócito B de zona marginal, e eu tenho uma terceira população de linfócitos B, que é chamada de linfócitos do tipo B1, tá certo? Os três linfócitos passam pelo seu processo de maturação na medula óssea, com exceção aqui do linfócito B1, que a gente vai ver daqui a pouco tem uma particularidade, tá certo? Uma das primeiras diferenças que a gente tem entre as três populações de linfócitos B é a origem, tá certo? Então, o linfócito do tipo, aquela subpopulação de linfócitos do tipo B1, ele vai apresentar como principal característica que ele é um dos primeiros linfócitos B que a gente vai gerar. A geração dessa subpopulação de linfócitos começa ainda no fígado fetal, então antes da medula óssea assumir o papel da hematopoiese, eu já começo a gerar linfócitos do tipo B1 nesse fígado fetal. Então, esses linfócitos do tipo B1, eles são os primeiros linfócitos que a gente gera. Uma vez que eles se maturam, eles vão então para a periferia e eles vão apresentar como característica uma coisa muito similar ao que a gente viu para as células T gama delta. Então, eles são linfócitos que normalmente eles não ficam recirculando pelos órgãos linfóides. Assim que eles são gerados, eles migram para os tecidos epiteliais. Então, lá nos tecidos epiteliais, eles vão fazer o seu reconhecimento de antígeno e gerar anticorpos com pouca variabilidade. Assim como a gente tinha lá para os gama delta, essa população de células participando mais da resposta inata do que adaptativa, os linfócitos do tipo B1 também a gente considera hoje em dia mais com uma resposta inata do que adaptativa, principalmente devido ao tipo de anticorpo que eles conseguem produzir, que é basicamente a produção de IgM. A gente vai ver que esse tipo de anticorpo é bastante limitado em termos de funções efetoras, mas a gente vai ver isso posteriormente, tá? As duas
as duas outras populações de linfócitos B, os linfócitos B foliculares e os linfócitos B de zona marginal, eles são linfócitos que já são gerados, então, na medula óssea. Então, eles começam a ser produzidos quando a medula óssea assume o papel da hematopoiese, tá? E essas duas subpopulações de linfócitos, em conjunto, são chamados de linfócitos do tipo B2. Certo? Esses linfócitos do tipo B2 passam por todo o processo de maturação para a geração dos seus receptores na medula óssea e migram para a periferia, tá certo? Então, esses linfócitos são aqueles linfócitos B que ficam recirculando pelo meu organismo agora durante toda a minha vida, tá certo? Então, B1, produzido basicamente durante o período embrionário. A partir do momento em que eu tenho o nascimento, eles param de ser produzidos, enquanto que os B2, foliculares e de zona marginal, permanecem sendo produzidos durante toda a nossa vida, ok? Uma vez então que esses linfócitos são gerados, eles passam a recircular pelo nosso organismo. Aqui falando mais especificamente dos linfócitos B foliculares e dos linfócitos B de zona marginal, tá? Então eles vão ficar recirculando durante toda a vida pelos órgãos linfóides secundários até que eles encontrem os antígenos para os quais os receptores que eles geraram são específicos, tá? Então nessa parte a gente vai começar a ver como é que se dá esse encontro entre antígenos e linfócitos B naive nos órgãos linfóides secundários. Só relembrando, os linfócitos B naive, assim como os linfócitos T naive, depois que eles se maturam, eles ficam constantemente entrando e saindo de órgãos linfóides secundários, então linfonodos, baço ou aqueles órgãos linfóides associados à mucosa, até que eles encontrem os antígenos por qual eles são específicos, tá certo? Esses antígenos são transportados, então, no caso do linfócito T, pela célula dendrítica que capturou o antígeno na periferia, ou no caso do linfócito B, os antígenos são transportados via linfa ou via circulatória, no caso de reconhecimento no baço, então antígenos são transportados via sanguínea ou via linfática, em sua forma natural, até o órgão linfóide secundário, onde os linfócitos B vão fazer esse reconhecimento, tá certo? Uma vez que eles reconhecem os antígenos, eles são ativados e começam a se diferenciar em células efetoras. No caso do linfócito T, essa ativação ocorre também no órgão linfóide secundário, via apresentação de antígeno, a diferenciação em linfócitos T efetores e os linfócitos T efetores, assim como os anticorpos produzidos durante essa ativação, após essa ativação, voltam para o tecido, onde eles vão começar a interagir com aqueles micro-organismos até que eu tenha a sua eliminação. Como é que esses linfócitos B e T naive se organizam, então, nos órgãos linfóides secundários durante esse processo de recirculação? Então, só relembrando a estrutura dos órgãos linfóides secundários, aqui está representado um linfonodo, mas isso ocorre para qualquer órgão linfóide secundário, tem uma estrutura semelhante. Assim que o linfócito B naive entra então, por esse órgão linfóide secundário, ele vai ser direcionado para a região que a gente chama de zona de linfócito B ou de folículo linfóide. Tá? Então, nesse folículo linfóide, as células que fazem parte do estroma dessa região produzem uma quimiocina específica, no caso aqui é CXCL13, que vai atuar sobre receptores específicos expressos somente pelos linfócitos B, e esses linfócitos B, então, migram para essas regiões e vão entrar em contato com o antígeno nessas regiões. O linfócito T naive, ele vai migrar para uma outra região assim que ele entra no órgão linfóide secundário, atraído agora por outro tipo de quimiocina produzida
pelas células do estroma dessa região. No caso, são duas quimiocinas, a CCL19 e a CCL21, que vão atuar então também sobre receptores específicos que essas células apresentam em suas superfícies, tá certo? Então, só para ficar claro, linfócito T naive e linfócito B naive vão ficar separados fisicamente no órgão linfóide secundário nessa etapa inicial de reconhecimento de antígenos, tá certo? Isso aqui fica bastante evidente nessa micrografia que está representada aqui ao lado, onde os linfócitos B foram marcados com uma fluorescência verde, enquanto que os linfócitos T estão marcados aqui com uma fluorescência vermelha. Tá? Então é possível observar essa separação física que ocorre dessas células durante a primeira etapa de reconhecimento de antígenos, tá certo? A gente vai ver que depois isso muda, mas a gente vai entender a importância dessa separação inicial nos próximos slides. Tudo bem? Bom, uma vez que o linfócito B, então, migrou para a região aí do folículo linfóide, como é que os antígenos alcançam esses linfócitos B? Então, se a gente for relembrar, os antígenos são transportados pela via linfática, aqui no caso do linfonodo, em sua forma natural. Se esse antígeno tiver um tamanho relativamente pequeno, esse antígeno ele vai entrar aqui pelo vaso aferente, ok? Então ele entra pelo vaso aferente e ele é conduzido através de uma estrutura própria formada aqui pelas células do estroma desse folículo, que a gente chama de conduíte, até a região onde eu tenho os linfócitos B naive recirculando. Tá certo? Se esse antígeno tiver um tamanho relativamente grande, ele não consegue passar por esses conduítes. Então, ele vai ter que ser transportado para essa região do folículo por uma célula específica. No caso, um macrófago, que a gente chama de macrófago de sinus subcapsular, que vão, então, capturar esses antígenos de tamanho maior e vão transportar isso para essa região do folículo linfóide. Lembrando que aqui eu não estou tendo a apresentação do antígeno como eu tenho com a célula dendrítica. O macrófago simplesmente pega esse antígeno que está aqui no sinus e leva esse antígeno sem processamento, simplesmente transporta ele até a região do folículo linfóide. Tá certo? Então, não tenho a apresentação do antígeno como eu tenho para o linfócito T. Tá? É simplesmente um transporte para essa região. Uma vez, então, que o antígeno chega a essa região onde os linfócitos B naive estão, eles vão começar a entrar em contato com todos os clones de linfócitos B, cada um deles com um receptor de antígeno específico, tá certo? E aquele que apresenta um receptor que encaixe nesse antígeno vai ser ativado. Tudo bem? Para a gente entender como é que ele vai ser ativado, a gente precisa relembrar um pouco sobre a estrutura desses linfócitos, dos receptores presentes no linfócito B, aquilo que a gente chamou de BCR. Bom, só para relembrar, então, o BCR ele é formado, então é uma molécula de superfície formado por duas cadeias de alto peso molecular, que a gente chama de cadeia pesada, e duas cadeias de baixo peso molecular, que a gente chama de cadeia leve. Lembrando que essas cadeias, então essas proteínas, são codificadas por aqueles genes que sofreram lá o seu processo de recombinação somática, gerando aquela região variável com a recombinação dos segmentos VDJ para a cadeia pesada e VIJ para a cadeia leve, tá certo? Então, essa estrutura que é variável é que vai fazer a ligação com o antígeno durante o reconhecimento lá no órgão linfóide secundário. Tudo bem? Como é que ocorre esse reconhecimento? Então, essa estrutura que se liga com o antígeno, ela não é capaz de, por si só, fazer a sinalização. Tudo bem? Assim como o TCR não fazia sinalização direta, somente o reconhecimento, o BCR também
não consegue fazer esse reconhecimento, essa sinalização direta. Então, por isso, ele vai estar sempre associado com duas moléculas sinalizadoras que vão fazer a transmissão dos sinais intracelulares. No caso aqui, é a cadeia que a gente chama de Ig-alfa e a outra cadeia que a gente chama de Ig-beta, tá certo? Então, o BCR em si, então a molécula de imunoglobulina que está na superfície, se liga com o antígeno na porção variável, mas a transmissão de sinais para o interior da célula é feita pelas cadeias de Ig-beta e de Ig-alfa. Ok? Que tipo de antígeno é capaz, então, de interagir com essa região variável do BCR? Ao contrário do linfócito T, que a gente viu que precisa da apresentação via MHC de classe 1 ou de classe 2, o BCR é capaz de reconhecer o antígeno em sua forma nativa, não precisa então do processamento desse antígeno. E por isso ele vai ser capaz de reconhecer proteínas, carboidratos, lipídios e outras moléculas quaisquer. Na verdade, ele consegue reconhecer basicamente qualquer substância, mesmo substâncias que ainda nem foram sintetizadas, por exemplo. Tudo bem? Além disso, então, além de apresentar aqui o receptor básico, que é o BCR, formado pela cadeia leve e cadeia pesada e associado às moléculas sinalizadoras, o linfócito B, ele também pode apresentar correceptores e moléculas que vão funcionar como coestimuladores durante o reconhecimento do antígeno, tá certo? Então, esses correceptores, eles vão apresentar um papel importante durante a ativação do linfócito B em resposta a alguns antígenos específicos. Um correceptor é formado aqui por 3 subunidades proteicas, o CD21 ou CR2, que é um receptor de complemento. A gente vai ver então que moléculas opsonizadas pelo complemento podem ativar melhor, mais fortemente os linfócitos B. Esse receptor, então, vai gerar sinais em conjunto com a molécula de CD19 e de CD81. Então, o correceptor do linfócito B, ele vai ser formado por essas 3 subunidades. E, além desse correceptor, alguns linfócitos B podem apresentar em sua superfície receptores do tipo TOL, assim como macrófagos e neutrófilos, tá? Então, é aquele tipo de receptor, então, um receptor de reconhecimento padrão, que vai servir de coestimulador em determinadas situações, em resposta, então, a determinados tipos de antígeno. Ao contrário do TCR, que a gente viu que precisava receber sinais via TCR e segundo sinal via coestimulador. No caso do linfócito B, o BCR somente já é capaz de mandar um estímulo para a célula, tá? Não é necessário a ligação com esses correceptores, mas esses correceptores e coestimuladores vão amplificar o sinal quando eles estiverem envolvidos em alguns tipos de resposta a alguns tipos de antígeno. Tudo bem? Bom, dessa forma, então, dependendo do tipo de antígeno, dependendo dos receptores e correceptores que são envolvidos durante esse reconhecimento inicial pelos linfócitos B, a gente pode classificar a resposta de linfócitos B em duas grandes categorias. Uma resposta que a gente chama de T independente e uma que a gente chama de T dependente. A gente já mencionou essa terminologia para vocês em aulas anteriores e hoje a gente vai ver com um pouco mais de detalhe o que significa esse tipo de antígeno, tá certo? De maneira geral, os T independentes, então não dependem do linfócito T para que eu gere a resposta completa, enquanto que para os T dependentes eu preciso da cooperação entre T e B para que eu tenha a resposta de maneira completa. Tudo bem? Qual é, de maneira geral, a diferença entre antígenos T dependentes e T independentes? Os T dependentes, eles, de maneira geral,
sempre vão ter natureza proteica, já que os linfócitos T eles só são capazes de reconhecer antígenos que foram processados pelas células dendríticas, e esses antígenos sempre são de natureza proteica. Quando eu necessito da cooperação entre T e B para que eu gere a resposta, eu vou ter que ter um antígeno proteico presente, tá certo? Então, esse antígeno proteico, ele vai ser capturado pelo linfócito B, ele vai ser reconhecido pelo linfócito B, mas para que eu gere a minha resposta, eu preciso da reapresentação desse antígeno para o linfócito T já efetor, diferenciado em célula efetora pelo contato com a célula dendrítica, tá certo? Uma vez que eu tenho essa resposta, eu vou gerar no linfócito B sinais que vão permitir a esse linfócito B produção de diversos tipos ou classes de anticorpos contra aquele antígeno, tá certo? Então, o T dependente é uma resposta que vai gerar o que a gente chama de mudança de classe, alteração ou maturação de avidez ou afinidade e vai gerar linfócitos B de memória com longa duração, tá certo? De vida longa. Já a resposta T independente, ela vai ser gerada quando eu tenho o reconhecimento de antígenos não proteicos. Então, polissacarídeos, lipídios ou qualquer outro tipo de molécula não proteica. Nesse caso, o linfócito B, então, seus receptores conseguem fazer o reconhecimento desses antígenos de modo independente do sinal e da cooperação com o linfócito T, tá certo? Como consequência disso, a resposta que vai ser induzida, nesse caso, ela vai ter uma menor qualidade, tá certo? Por quê? Porque o linfócito B ele vai ser capaz de produzir basicamente um tipo só de anticorpo, somente uma classe de anticorpo, que é a IgM, tá certo? Essa IgM, normalmente, ela vai apresentar um menor número de funções efetoras, uma avidez e uma afinidade menor pelo antígeno, e as células que são geradas nesse processo normalmente têm curta duração. Então, eu gero linfócitos produtores de anticorpo que apresentam uma vida relativamente curta, tá? E não geram memória normalmente de longo prazo, tá? Uma outra diferença entre a resposta T dependente e independente é que a T dependente normalmente ocorre para os linfócitos B foliculares, enquanto que os linfócitos do tipo B1 e linfócitos do tipo de zona marginal vão apresentar uma resposta mais T independente. Como é que acontece, então, essa resposta de antígenos T dependentes e T independentes? Vamos primeiro olhar quais são as características desses antígenos e como é que ocorre esse reconhecimento. Em relação aos antígenos T independentes, a gente pode ter duas categorias. Uma que a gente chama de T independente do tipo 1 ou do tipo T1. E uma que a gente chama de T independente do tipo T2, tá certo? Como é que ocorre o T1? O T1 ele vai acontecer quando eu tenho um antígeno e esse antígeno, em sua forma natural, então pode ser um polissacarídeo, pode ser um lipídio, ele vai ser reconhecido pelo linfócito B. Então, eu vou ter que ter o reconhecimento por receptores de superfície, o BCR, e esse reconhecimento vai ter que ser feito de forma que a gente chama cruzada. O que significa isso? A mesma molécula de antígeno vai ser capaz, ele vai apresentar regiões repetidas em sua superfície, que a gente chama de epítopos antigênicos, capazes de se ligar ao mesmo tempo a duas moléculas de BCR na superfície desse antígeno,
tá certo? Normalmente, os antígenos T independentes do tipo T1, eles também são PAMPs. Eles vão ter, então, PAMPs na sua composição, que vai fazer com que aquele correceptor, aquela molécula coestimulatória, o Toll-like receptor, seja ativada ao mesmo tempo do que o BCR. Tá? Então, esse antígeno do tipo T1 liga-se a duas moléculas, pelo menos, de BCR na superfície e, ao mesmo tempo, vai apresentar componentes que vão ser reconhecidos por receptores de reconhecimento padrão na superfície do linfócito B. O que acontece quando eu tenho, então, esse reconhecimento? Então, de novo, a partir do momento em que eu tenho aquela ligação cruzada entre antígeno e duas moléculas ao menos de BCR na superfície da célula, eu começo a gerar sinais via moléculas auxiliares de sinalização, então a Ig-alfa e a Ig-beta, que estão presentes e associadas com o receptor na superfície, e essas moléculas sinalizadoras desencadeiam aqui uma cascata de sinais intracelulares que gera aqueles fatores de transcrição nuclear que a gente viu lá para o linfócito T. Tá? São os mesmos fatores nucleares de transcrição nuclear que a gente viu para os linfócitos T. Tudo bem? Ao mesmo tempo, se eu tiver nesse antígeno um PAMP, eu posso ter a ativação do Toll-like receptor presente na superfície do linfócito B, e esse receptor de reconhecimento padrão amplifica a geração dessas moléculas coestimulatórias aqui no interior da célula. Tudo bem? Uma vez que eu gero esses sinais intracelulares, aqueles fatores de transcrição nuclear migram lá para o núcleo e começam, então, a transcrição de determinados genes. No caso do linfócito B, essa transcrição vai estar basicamente associada com a produção das cadeias leves e pesadas das moléculas de anticorpos que vão ser secretadas. Tudo bem? Lembrando, eu não preciso que haja essa coestimulação via Toll-like receptor 4, mas se eu tiver essa coestimulação, a quantidade de sinais gerados vai ser maior e, com isso, a ativação do linfócito B vai ser muito mais potente. Uma vez, então, que eu tenho a transcrição gênica, eu começo a produzir anticorpos contra esses antígenos do tipo T1. Os antígenos T independentes agora da classe T2, elas vão ter, então, esses antígenos vão ter características distintas dos antígenos do tipo T1. Quais são essas características? Normalmente, então, esses antígenos do tipo T2 são antígenos poliméricos. Então, eles vão ser longas cadeias moleculares que vão apresentar em sua estrutura repetições, e muitas repetições, da mesma porção molecular que a gente chama de epítopos. Tá? Então, o que é um epítopo? Para deixar claro aqui para vocês. Epítopo é qualquer estrutura molecular que vai se encaixar com aquela porção variável das moléculas de BCR, aqui no caso do linfócito T, tá certo? Então, um mesmo antígeno, então aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula grande de um antígeno polissacarídico, que vai apresentar aqui uma repetição de estruturas similares, tá? Então, cada uma dessas estruturas, então aqui, por exemplo, eu tenho os quadradinhos, os triângulos e as bolinhas. Cada uma dessas estruturas, então bolinha, triângulo e quadradinho, vão ser reconhecidos por regiões variáveis de BCRs específicas, tá? Então, assim, eu tenho repetição de muitas moléculas, de muitas estruturas no mesmo antígeno, tá certo? Então, eu tenho epítopos repetidos. Qual que é a importância disso, gente? Eu tenho que ter essa repetição
repetição de epítopos na superfície, então, da molécula de antígeno, para que eu tenha de novo aquela estimulação de várias moléculas de BCR ao mesmo tempo durante o reconhecimento do antígeno. Ó, só para recordar aqui para você, nesse caso, o linfócito B vai apresentar várias moléculas de receptor na sua superfície ao mesmo tempo, mas todas elas são específicas para o mesmo epítopo antigênico. No caso aqui, ele vai se ligar com esse epítopo que tem essa estrutura esférica, tá certo? Tudo bem? Então, o mesmo linfócito B apresenta várias moléculas na superfície, só que cada uma dessas moléculas reconhece a mesma estrutura molecular, o mesmo epítopo antigênico. O que acontece quando eu tenho esse reconhecimento? É muito parecido com o que a gente viu com o tipo T1. Então, novamente, esses epítopos repetidos vão se ligar ao mesmo tempo na porção variável de pelo menos 2 moléculas de BCR na superfície da célula, e isso vai gerar um sinal de ativação com a geração daqueles fatores nucleares, tá certo? Esses fatores nucleares é que vão, então, ativar os genes responsáveis pela produção e depois secreção dos anticorpos. Nesse caso, se eu tiver esse antígeno recoberto e opsonizado por complemento, então se eu tiver na superfície dessa molécula a ativação do complemento e a geração daqueles fragmentos de C3b na superfície desse antígeno, eu vou conseguir, além de ativar o BCR, ativar aquele correceptor formado por um receptor de complemento, que é o CR2, e aquelas moléculas sinalizadoras, o CD19 e o CD81. Se eu tiver essa coestimulação, o sinal que vai ser gerado para a produção de anticorpo vai ser amplificado. A quantidade de fatores de transcrição que vai ser produzida é muito maior. Lembrando que, de novo, ó, a sinalização com o correceptor ela não é essencial para essa ativação. Só VCR já é suficiente para ativação. Mas, se eu tiver a coestimulação, eu tenho a amplificação desses fatores de transcrição e, consequentemente, da ativação do linfócito B. Tudo bem? Por fim, vamos dar uma olhada então nas características que geram uma resposta que a gente chama de T-dependente, então aquela resposta para a proteína. Por que a resposta para a proteína é diferente? Tem a ver muito aí com a estrutura das proteínas. Então, as proteínas, de maneira geral, isso tem exceções, logicamente, não apresentam aquela estrutura com epítopos repetidos, tá? Se vocês relembrarem, então aqui tem esquematicamente representada uma proteína. As proteínas vão ser formadas, então, por uma sequência específica de aminoácidos, né? Então, na sua construção, eu tenho uma sequência específica de aminoácidos diferentes que se combinam e que, em conjunto, vão formar o que a gente chama de estrutura primária, que seria basicamente a estrutura linear que essa proteína apresenta, aquela sequência linear de aminoácidos, mas lembrando que essa estrutura linear, ela pode se dobrar sobre si mesma, então esses aminoácidos interagem entre si, formando aquela estrutura secundária e terciária que é característica da maioria das proteínas, tá certo? Devido a essa estrutura, as proteínas também vão ter a seguinte característica. Eu posso ter, por essa conformação tridimensional delas, apresentar epítopos, que a gente chama de epítopos lineares, que são epítopos basicamente então formadas por aquela sequência linear de aminoácidos na estrutura proteica, mas eu também posso ter naquelas regiões onde a proteína está dobrada, a formação do que a gente chama de epítopos conformacionais. Então, aqueles resíduos de aminoácidos dessas regiões ficam próximas, então isso permite o reconhecimento desses epítopos
por BCRs, porque elas estão próximas, tá? Mas elas estão próximas simplesmente porque a proteína está dobrada sobre si mesma. Tudo bem? E, ao mesmo tempo, eu posso ter em algumas regiões aqui internas dessa proteína, enquanto ela está nessa sua forma terciária ou secundária, epítopos que estão escondidos, que a gente chama de epítopos inacessíveis, tá? Eles podem ser lineares, mas eles estão inacessíveis simplesmente porque eu não consigo ligar um BCR aqui dentro. Tudo bem? Devido então a essas características, como é que ocorre a ativação do linfócito B para esses antígenos proteicos ou T-dependentes? Então aqui a gente tem aquele antígeno proteico com sua estrutura tridimensional, conformacional, que vai ser reconhecido por um BCR específico. Então aqui no exemplo eu tenho um reconhecimento de um epítopo conformacional pelo BCR. Como esse epítopo normalmente ele não é repetido, eu não tenho a ligação com duas moléculas de BCR quando eu tenho esse reconhecimento. Como eu não consigo ligar duas moléculas ao mesmo tempo, o sinal gerado não é suficiente para ativar o linfócito B de maneira completa. Mas esse sinal único vai fazer com que esse BCR, junto com o antígeno, seja internalizado pelo linfócito B, formando então um endossomo, que vai agora atuar na quebra e no processamento dessa proteína em peptídeos, tá? Então agora o linfócito B começa a atuar como se fosse uma célula apresentadora de antígeno profissional. Esses peptídeos processados vão ser então carregados em moléculas de MHC de classe 2, assim como a gente viu na aula de apresentação e processamento de antígenos, e essa molécula de MHC de classe 2 mais peptídeo começa a ser expressa na superfície da célula. Tudo bem? Isso faz com que agora o linfócito B se torne capaz de apresentar esse antígeno para um linfócito T, lembrando que é um linfócito T já diferenciado em linfócito T efetor, então é um linfócito que já foi ativado por uma célula dendrítica, ativado pela apresentação do mesmo antígeno, do mesmo epítopo que ele está reconhecendo agora, tá certo? Uma vez que eu tenho agora essa reapresentação para esse linfócito T já efetor, o que acontece é que eu gero no T efetor o primeiro sinal, gero o segundo sinal de ativação e, lembrando, assim que eu recebo o primeiro e o segundo sinal, o linfócito T começa a expressar na superfície a molécula de CD40 e essa molécula de CD40 interage com o CD40 CD40 ligante no T interage com CD40 na superfície do linfócito B, gerando então agora um sinal para esse linfócito B que vai complementar a sua ativação. Então é esse sinal que vai gerar a ativação final desse linfócito B para a produção de anticorpos. Além desse contato via CD40 ligante e CD40, esse linfócito T efetor vai produzir citocinas e o conjunto do sinal de contato via CD40 ligante e CD40 mais a citocina ativam completamente esse linfócito B e agora ele passa a produzir os anticorpos contra aquele antígeno proteico. Tudo bem? Resumindo, qual a diferença entre antígenos T dependentes e T independentes do tipo 1 ou do tipo 2? Os T dependentes, eles só acontecem na presença de linfócitos T, certo? Então, não acontece na ausência de linfócitos T, enquanto que os T independentes acontecem mesmo na ausência de linfócitos T. Os T dependentes ativam linfócitos T. Os linfócitos B normalmente vão ser ativados de forma policlonal,
contra os antígenos T independentes do tipo 1, mas de forma não policlonal contra os T independentes do tipo 2 ou T dependentes. O que significa isso? Devido à característica molecular desses antígenos, eu consigo ativar ao mesmo tempo vários clones com BCRs diferentes contra o mesmo antígeno. Então, por isso eu tenho uma ativação policlonal aqui no caso, tá certo? Então, os T dependentes normalmente não têm epítopos repetidos, enquanto que os T independentes precisam ter epítopos repetidos, principalmente o tipo T1, T2, desculpa. A classe de anticorpos produzidas nos T independentes basicamente é IgM, ok? O tipo 2 independente, em algumas situações ele ainda produz IgA, tá? Mas basicamente IgM eu tenho nos T independentes, enquanto nos T dependentes eu produzo também IgM, mas eu consigo produzir todas as outras classes de anticorpo. A gente vai ver isso daqui a pouco, como é que ocorre isso, tá certo? Os T dependentes geralmente geram resposta de longa duração, enquanto que os T independentes não geram uma boa memória, tá certo? E aqui, só para lembrar, T dependente é sempre proteico, enquanto que os T independentes podem ter diversas naturezas, tá? Podem ser polissacarídeos, ácidos nucleicos, lipídios e assim por diante. Tudo bem? O que acontece uma vez que o linfócito T é ativado e reconhece? Independentemente se o antígeno é T dependente ou independente, ele começa então a secretar os anticorpos. E o que são esses anticorpos? Então, lembrando aqui da estrutura do BCR, aquela imunoglobulina de superfície formada por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Então, essa molécula que reconhece o antígeno e que serve de receptor de antígeno, é a mesma molécula que começa a ser secretada na forma de anticorpo. Não é a mesma molécula que é clivada, tá? Então, mas assim, a mesmo gene que produz o receptor, quando ele é ativado, ele passa a produzir moléculas que vão ser agora secretadas na forma de anticorpo, tá certo? A diferença estrutural é que o BCR apresenta essa região intracitoplasmática e transmembrana que fixa ele na membrana da célula B, enquanto que a imunoglobulina ou o anticorpo secretado, ele perde essa estrutura de fixação e por isso ele vai ser agora secretado no ambiente. Tudo bem? Só para mostrar aqui de uma outra forma, uma forma um pouco mais molecular. Então, como é que ocorre essa transição da molécula de imunoglobulina de superfície, ou aquela que está acoplada à membrana que serve de receptor de antígeno, para a molécula que é secretada? Então, quando a gente vê o RNA primário codificado lá pelo gene da região da cadeia pesada de imunoglobulina, a gente vai ver que nesse RNA primário, a gente vai ter aqui nessa porção então, constante, sítios de poliadenilação distintos, tá certo? Então, a partir do momento, enquanto o linfócito B não está ativado, o linfócito B está em repouso, esse RNA primário ele vai ser processado, então, para que aquele sítio de poliadenilação contenham aquela região, codifiquem aquela região transmembrana e intracitoplasmática
que acabam então fixando isso na membrana da célula. A partir do momento em que eu tenho a ativação desse linfócito B, o processamento desse RNA primário vai ocorrer preferencialmente nesse outro sítio de poliadenilação, e com isso eu perco aquela região intracitoplasmática e transmembrana, e com isso eu tenho agora uma molécula que não se fixa na membrana e que, portanto, vai ser secretada. Tá? Eu ganho uma peça que é chamada de peça de cauda, que direciona essa proteína para secreção. Tudo bem? Resumindo, então, aqui os efeitos da ativação dos linfócitos B. Então, após o reconhecimento do antígeno, eu tenho, então, a ativação desse linfócito B. Esse linfócito B é ativado e, com isso, eu aumento a sua sobrevida e aumento a sua proliferação. Ele vai aumentar a expressão daquelas moléculas coestimulatórias, principalmente aqui se for um antígeno T-dependente, um antígeno proteico, porque isso aqui vai ser necessário para a cooperação com o linfócito T, certo? Ele expressa e aumenta a expressão de receptores de citocinas em sua superfície. A gente vai ver daqui a pouco que essas citocinas vão ser importantes para a produção final desses anticorpos, e ele aumenta também a expressão de receptores de quimiocina distintos do que aquele que ele estava expressando até o momento, tá? A gente também vai ver que essa alteração de receptores de quimiocina vai fazer com que ele entre em contato agora com o linfócito T, no caso de um T dependente, para que eu tenha a cooperação com esse T. Lembrando que eles ficam em regiões distintas do órgão linfóide secundário e por isso agora eles precisam alterar a sua capacidade de migração. Ok? Dessa forma, então, eu finalizo essa primeira parte da aula e eu peço que vocês assistam a parte B, onde eu vou falar agora com mais detalhe, nessa parte B, de que maneira ocorre essa cooperação entre linfócito B e T e o que ocorre após essa cooperação. Até mais.